RCV Notícias. Sete da manhã em Cabo Verde, temos agora notícias no primeiro jornal, como sempre, a abrir, a editor Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia, os destaques que fazem esta edição. O apuramento das eleições de domingo passado já está concluído em todo o território nacional. Falta conhecer as decisões do Tribunal Constitucional, nomeadamente relativamente a Ribeira Prata em Tarrafal de São Nicolau. O Presidente da República está em Lisboa, participa nas comemorações do centenário de Mário Soares. José Maria Neves volta a alertar para a necessidade de renovação dos órgãos cujos titulares têm um mandato já expirado. O Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa, acolhe a terceira edição do ciclo de conferências de debate sobre 50 anos da independência, hoje sobre o tema História de Cabo Verde, que historicidades. O Governo pretende potenciar, a partir do próximo ano, ainda mais a cooperação com as Nações Unidas presentes em Cabo Verde há 50 anos. O Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual comemora hoje 10 anos de existência. O Presidente da República de Moçambique alerta para os perigos de justiça pelas mãos próprias. Foi invadida uma cadeia em Marracumbala. Conhecidos os títulos, confira o desenvolvimento destas e de outras notícias já de seguida com o Júlio Vera Cruz Martins. Votos renovados de bom dia. A cidade de Lisboa e do Porto estão praticamente paradas devido a greves da função pública, da saúde, também do metro e dos carris. Os sindicatos manifestam cuidados com a degradação das condições de trabalho e também de salário. A greve está a decorrer desde a meia-noite e só termina depois das 23 horas. O Tribunal Constitucional deve publicar nas próximas horas a decisão sobre o pedido de anulação dos resultados da Assembleia de Voto na localidade de Ribeira Prata, no município de Tarrafal de São Nicolau, um pedido de anulação apresentado pela candidatura do PICV, liderada por Hipérito Barrote. Nessa mesa de Assembleia de Voto na Ribeira Prata, constatamos irregularidade, ou seja, a candidata do MPD desempenhou funções de escrutinadora na mesa. Em suma, essa cidadã, essa candidata, esteve a fazer boca de urna durante todo o processo de votação. E esse facto, obviamente, constitui uma irregularidade. Isto é, uma irregularidade grave. Viola o Código Eleitoral. O Tribunal Constitucional tanto pode mandar repetir a eleição como optar pela anulação dos resultados em Ribeira Prata e, nesse caso, o PCV ganha a liderança do Conselho de Tarrafal de São Nicolau. À espera da decisão do Conselho Constitucional está também o caso de São Lourenço dos Órgãos. O PCV tem a liderança da Câmara Municipal por apenas um voto. Mesmo em caso de repetição da eleição em Ribeira Prata, a Comissão Nacional de Eleições deve publicar na próxima semana os resultados definitivos das eleições de domingo, que fazem do PICV o maior partido autárquico do país. E deve ser essa a linha da conferência de imprensa que o presidente do PICV concede hoje de manhã, tal como nas primeiras declarações. O PICV é o maior partido autárquico de Cabo Verde. É bom que fique este registro e que a partir de hoje há uma minoria autárquica que também se registre. Mas temos que saber interpretar esta votação. Nós interpretamos-la com humildade, com o sentido de servir, mas temos que ressaltar que uma das interpretações que tem que ser feita é que o PICV é um grande partido. Nós tínhamos vindo a dizer isso, a repetir isso. O PICV é um grande partido e o PICV é um partido que deve-se ter em conta neste processo de construção e desenvolvimento deste país, mas também na participação democrática. E nós fixamos que a ideia era vencer as autárquicas e mudar o rumo do país. Continuamos determinados
cumprindo esta etapa, em cumprir a outra etapa, que é mudar o rumo do país, porque os cabo-verdianos precisam e merecem mais para as suas vidas e para a sua terra. Na conferência de imprensa de hoje de manhã, Rui Semedo deve anunciar as principais decisões que o PCV tem pela frente a curto prazo, convocar o Conselho Nacional para marcar o calendário eleitoral interno, incluindo as diretas para a eleição do Presidente, e uma reunião dos autarcas do PCV para escolher o nome do próximo Presidente da Associação Nacional dos Municípios. A análise dos resultados das eleições também está na agenda da Comissão Política do MPD, que tem lugar hoje à tarde e que provavelmente deve seguir as declarações tanto do Primeiro-Ministro como do Secretário-Geral do partido, Luís Carlos Silva. Pedimos desculpas, mas vamos recuperar o som das declarações de Luís Carlos Silva, que as declarações produzidas na grande noite eleitoral. Só um instante. Agora sim, vamos ouvir o teor, o conteúdo das declarações do secretário-geral do MPD, Luís Carlos Silva. Nós pensamos que não necessariamente temos que ligar as duas coisas. São eleições autárquicas, apresentamos candidatos e equipas autárquicas para os municípios e a população respondeu de forma clara e inequívoca que preferem um outro rumo. Cabo Verde já teve outros momentos onde nós ganhamos as eleições autárquicas e não necessariamente ganhamos as eleições legislativas. Portanto, cada eleição é uma eleição e cada momento político é um momento político. Pensamos que ainda temos 2 anos de mandato a nível do poder legislativo, portanto, não temos essa interpretação. A Comissão Política do MPD deve ainda tomar posição sobre as propostas que têm sido feitas, segundo as quais se impõe a realização de uma convenção. O Presidente da República promete ser mais interventivo em 2025 no processo de renovação dos órgãos, tanto os constitucionais como os externos da Assembleia Nacional, cujos titulares têm um mandato já expirado. José Maria Neves defende que a prorrogação dos mandatos prejudica os órgãos e a própria democracia. A gravidade revela-se se compararmos com a não eleição de uma eleição presidencial no final do mandato, ou a não eleição de uma autarquia no final do mandato, ou não eleição da Assembleia Nacional no fim de uma legislatura. Temos cumprido, mas temos de fazer um esforço para cumprir em relação a outros órgãos constitucionais, alguns eleitos indiretamente no Parlamento, outros nomeados. E não faz sentido a omissão do governo no final de mandatos em que o governo deve propor ao Presidente da República a nomeação e que isso não aconteça. Essa é uma omissão grave de desrespeito à Constituição da República. E espero que, tão rapidamente quanto possível, possamos cumprir esses comandos constitucionais. O Presidente da República acaba de chegar a Portugal, onde vai participar nas comemorações do centenário de Mário Soares, fundador do Partido Socialista, ex-Presidente da República e ex-Primeiro-Ministro, que, com Pedro Pires, assinou o Acordo da Independência de Cabo Verde, que faz 50 anos no próximo dia 19. José Maria Neves quer fazer a ponte com os 50 anos da Independência Nacional, passando pelo 13 de janeiro, que marca o início da Semana da República. E a minha ideia é falar das novas possibilidades de futuro. Cabo Verde fez razoavelmente bem o que tinha que fazer nestes 50 anos, mas se continuarmos a fazer mais do mesmo, vamos regredir. É fundamental termos uma perspectiva de longo prazo, perguntar a nós mesmos o que será Cabo Verde em 2075. Que caminhos devemos percorrer para os nossos netos,
os nossos bisnetos, ao comemorarem os 100 anos da independência, terem um Cabo Verde moderno, um Cabo Verde próspero, um Cabo Verde com oportunidades para todos os seus filhos. É essa reflexão que eu quero pedir aos cabo-verdianos, aos cidadãos, à sociedade civil. José Maria Neves é um dos oradores nas comemorações do centenário de Mar Soares, que vão decorrer por iniciativa da Assembleia da República Portuguesa. O centenário é assinalado amanhã. E a partir do percurso de Mário Soares, um combatente pela liberdade, um grande antifascista, mas, sobretudo, um grande combatente pela democracia. Temos que inspirar-nos no percurso dele e hoje refletir sobre os reptos existentes e a forma como devemos trabalhar para enfrentar esses desafios, particularmente o da desigualdade, que tem sido corrosiva para as sociedades democráticas de hoje. Um encontro com a comunidade cabo-verdiana residente em Oeiras marca o fim da visita a Portugal. José Maria Neves regressa a Cabo Verde domingo que vem. O Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa, acolhe a 3ª edição do ciclo de conferências debate sobre os 50 anos da independência nacional, agora com o tema História de Cabo Verde, que historicidades. São oradores os historiadores Daniel Pereira, Jairzinho Pereira e Ivone Brito Monteiro, com a moderação de Ângela Coutinho, também historiadora e que faz parte da curadoria científica das conferências. De que forma se tem tratado a história de Cabo Verde nestes 50 anos? Que investimentos têm sido feitos para nós conhecermos a nossa história e depois para a divulgarmos? Julgamos que é um pilar essencial para as pessoas, o cidadão se situar, as populações, os povos se situarem e para conseguirem refletir e equacionar essas questões identitárias. Ângela Coutinho revela que o núcleo fundador das conferências reúne-se já em dezembro para decidir o que fazer com as intervenções produzidas no decurso das conferências. Pensar em diversos produtos, eu tenho algumas ideias e propostas. Como é natural, somos 3, temos ideias diferentes, por isso mesmo debatemos e discutimos entre nós e estamos também a trocar impressões com parceiros que nós, entretanto, conseguimos mobilizar para esta iniciativa, que são permanentes, e iremos depois discutir com os próprios oradores, que são os autores, não é assim? Que têm estado generosamente a partilhar connosco as suas reflexões e todo o seu conhecimento e experiência. Por enquanto, estávamos a pensar num livro. Há essa hipótese, já temos possibilidade de publicação, já temos uma proposta. Portanto, seria um livro que iria compilar a maior parte das comunicações, pelo menos as dos oradores interessados nisso. Uma das questões que, segundo a Ângela Coutinho, devem ser abordadas na conferência de hoje é a necessidade da criação de uma academia de história que, numa primeira fase, pode começar por ser uma associação. O Governo pretende potenciar, em 2025, ainda mais a cooperação com as Nações Unidas, que estão presentes em Cabo Verde há 50 anos. O Ministro dos Negócios Estrangeiros perspectiva que o trabalho em equipa vai ser melhorado para atingir objetivos específicos, desde logo o reforço das capacidades nacionais na implementação de programas e projetos. 2. Aprimorar os mecanismos de coordenação com as Nações Unidas, os parceiros nacionais e internacionais, bem como dos exercícios de transparência e prestação de contas. E 3, formalizar os 3 grupos estratégicos e nomear os respectivos chefes de fila nacionais que vão trabalhar em parceria com os chefes de fila das Nações Unidas na coordenação e seguimento da implementação estratégica das 3 áreas prioritárias do quadro de cooperação das Nações Unidas com Cabo Verde, a saber, fortalecer o capital humano, melhorar o potencial de inclusão económica e 3, aumentar a resiliência às mudanças climáticas.
São compromissos assumidos ontem perante o Comitê de Pilotagem do Quadro de Cooperação, agora no horizonte 2027. José Filomeno reafirma que Cabo Verde vai advogar a adoção de um índice multidimensional de resiliência próprio, mais adequado para os pequenos Estados insulares em desenvolvimento. Alguns países ainda resistem, mas nós vamos continuar com a advocacia, porque este é um mecanismo de capital importância para os CIDs e outros grupos vulneráveis. É assim que apelamos a esforços conjuntos, nomeadamente no seio do grupo ACP, na apresentação de uma proposta, portanto, deste novo índice, que irá elencar os CIDs por ordem da sua vulnerabilidade, não para transformar uns contra outros ou para dar vantagens a um em relação a outros, mas para fazer alguma justiça em relação à nossa resiliência, que poderá ser encarada simplesmente como capacidade de resistir aos choques. O Ministério dos Negócios Estrangeiros vai criar uma unidade diplomática, uma unidade virada para a diplomacia com os pequenos Estados insulares em desenvolvimento. O Instituto da Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual comemora 10 anos hoje. São vários os ganhos conseguidos ao longo da primeira década, mas a instituição quer fazer ainda mais nos domínios da qualidade e da propriedade intelectual em Cabo Verde. O sublinhado Ernestina Lopes é da presidente do Conselho Diretivo da instituição, Ana Paula Spencer. Desde a sua fundação em 2014, de acordo com a presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual, a instituição tem sido um dinamizador para o avanço nos domínios da qualidade e da propriedade intelectual, nomeadamente no que se refere à certificação de produtos e serviços, a metrologia, as normas e a propriedade intelectual. Esses são exemplos de ganhos que, ao longo desta década, podemos alcançar em parceria com os nossos parceiros. Sempre há desafios. Por exemplo, na área da qualidade, há necessidade de se criar competências, né? Competências técnicas. Nós estamos a trabalhar com matérias novas, como é essa da qualidade e também da propriedade intelectual, mas essa da qualidade requer que realmente haja um suporte para os operadores e criadores e inovadores interessados em investir na qualidade e utilizar os serviços de registro de direitos de propriedade intelectual, tenham um pacote de incentivos e linhas de financiamento que permitam realmente eles terem essa capacidade de aceder a esse serviço. Pela transversalidade das matérias, Ana Paula Spencer vê o futuro do Instituto como uma instituição parceira de setores considerados estratégicos. Estamos a falar, por exemplo, na economia digital, na economia azul e todos os outros setores estratégicos definidos pelo governo enquanto uma contribuição válida para realmente contribuir para o crescimento do país. Uma outra área em que o IGQPI tem um contributo determinante é na valorização, na preservação e valorização da cultura cabo-verdiana através dos direitos autorais e conexos, mas também tudo aquilo que diz respeito ao saber fazer tradicional. A data vai ser marcada com uma reflexão sobre a jornada da instituição ao longo desses 10 anos, entre outras atividades. A República Democrática do Congo está em alerta máximo, uma decisão comunicada ontem pelo Ministro da Saúde, e alerta máximo porque há uma doença ainda não identificada, mas que é
parecida com a gripe de inverno, mas as autoridades sanitárias preferem primeiro fazer a investigação e determinar como proteger e evitar a propagação da doença para outras províncias. O presidente do Tribunal Supremo de Moçambique, Adelino Muxanga, lamenta a destruição do Tribunal Judicial de Morrocumbala, na província de Zambésia. Falava ontem em Sofala, apelou os manifestantes a não ultrapassar os limites da ordem pública e degenerar em atos de vandalismo. O Presidente da República, numa entrevista publicada hoje pelo jornal O País, também faz referência aos protestos pós-eleitorais. 102 reclusos fugiram da cadeia em Morrocumbala. São ações atribuídas aos apoiantes do candidato presidencial Venâncio Mondlane. O presidente francês Emmanuel Macron vai reunir-se hoje com os partidos de esquerda e de centro-direita para tentar formar um novo governo depois da queda do governo ontem pela aprovação de uma moção de confiança. O presidente francês reúne-se apenas com os líderes políticos da esquerda. Os da extrema-esquerda estão fora dessa corrida, como também o Partido Nacional não deverá ser, o Partido Nacional da extrema-direita não deverá ser contactado. Carlos Santos dizer que vai ser inaugurado este sábado Notre-Dame de Paris, e com a presença de mais de 50 chefes de Estado, incluindo o recém-eleito Donald Trump, que toma posse a 20 de janeiro, e por isso mesmo Emmanuel Macron quer acelerar e encontrar um primeiro-ministro ainda hoje. Passam agora sensivelmente 22 minutos das 7 da manhã. Fim de linha nesta edição do primeiro jornal. A informação regressa às 7h30, agora com os destaques desta manhã informativa. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.